precisei viver para eu dar meu próximo passo. Geralmente o pessoal fala, quanto foi que você investiu? O quanto tem que ser validado em tempo, tá? É o quanto de tempo você dedica a qualquer negócio, o tanto de rentabilidade que aquele negócio cresce. Saúde bem feita, ela é mais efetiva e mais barata. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Empreendedor Estoico. Um podcast onde a gente traz o lado difícil das coisas difíceis, histórias inspiradoras de empreendedores executivos de todo o Brasil. E hoje eu tenho uma honra enorme de ter aqui comigo uma pessoa, um grande amigo, que ele passou um dos momentos mais quentes da área de saúde. Ele era o frontman de uma das maiores instituições de saúde do país, que ainda virou foco durante a questão do Covid. Teve histórias incríveis aqui que vocês vão entender. Ele é médico, empresário. Eu tenho aqui comigo Pedro Batista. Pedro, meu querido, seja muito bem-vindo. Que honra enorme tê-lo aqui no podcast Empreendedor Estoico. A honra é toda minha, Leozinho. Pô, prazer estar aqui com o teu público tão cativo. Esse pessoal que está sempre buscando melhor qualidade de vida, buscando mais visão, buscando mais qualidade para poder ajudar mais gente. E estamos aqui hoje para tentar inspirar um pouquinho todo mundo. Que bacana, meu querido. E você sabe que quando a gente conheceu lá atrás, eu não estava na área da saúde, eu sou engenheiro, advogado, e de repente hoje eu fui cair, para superar um momento de depressão que eu tive pós-Covid, inclusive, que uma semana na UTI e tudo mais, te contei aquela história. E acabei entrando, Hoje eu estou ajudando as pessoas a terem equilíbrio emocional e saúde mental em momentos de crise. E você, para mim, é uma das grandes referências aí do país na área da saúde, que você passou um calor absurdo aí nessa época do Covid, liderando uma instituição enorme aí da área de saúde. Então a gente quer saber tudo sobre essa história, mas quero que você comece do início. Como começou tudo. Até porque para chegar ali, o trajeto foi muito bom e é o que a gente fala, É a composição que vai fazer a sua história. Então a composição foi muito bem feita, eu acho. Ao longo da minha vida, tudo que eu vivi, tudo que eu presenciei, todas as inspirações que eu tive, eu acho que foram fundamentais para chegar naquele momento ali e poder ajudar a companhia, que era assim uma joia no meio da saúde brasileira e que cuidava basicamente de idosos, Na hora que você tem uma companhia que ela tem quase que 70% de todos os idosos da cidade de São Paulo que tem um plano de saúde individual, significa que ela tem uma responsabilidade muito grande. Cara, que incrível. Você vai contar pra gente já, mas você vai ter que ficar até o final pra você escutar. Teve história do Senado, tem toda aquela politicagem da época do Covid, tem muita coisa incrível aí. A gente vai do início. Conta pra gente, Pedro, de onde você é, como é que é a sua formação, como é que você chegou nesse mundo todo? O sotaque não nega, O sotaque, ele remete ao interior do estado de São Paulo. Então, nasci lá em São José do Rio Preto. Meu pai e minha mãe, uma cabeleireira que tinha ali vindo com seus 15 anos de idade para Rio Preto, com a minha tia para montar o seu centro de beleza lá e conseguir ajudar a família a pagar as contas, família de 7 irmãos. E meu pai, uma família de 4 irmãos, meu pai policial militar à época, quando casou com a minha mãe. E os dois sempre batalhando ali para poder ter o espacinho ao sol. Meu pai ele sai da polícia militar e vai trabalhar numa grande companhia que naquela época já existia, que era a Sul América. Ele vai trabalhar com uma função que era inspetor de seguros. Lá atrás ainda não existia a função do corretor, eu estou falando para vocês, década de 70, E aí ele simplesmente começa a vender seguros, começa a ganhar um dinheiro e sai da polícia militar. E aí vira para minha mãe e fala, vamos casar, vamos ter filho. E nasce minha irmã, menos de um ano depois da minha irmã nascer, nasci eu. A gente morando ali num terreno, um bairro mais afastado de São José do Rio Preto, com uma edículazinha. Quem não sabe edícula é aquela casinha encostada no muro lá no fundo, que tem o quintalzão grande. Gosto muito de São José. Papai, a gente fez esse loteamento lá, foi bastante. Ali, Badibacite, Mirassol. Ali, aquela região é uma região ultra rica hoje em dia, um dos maiores IDHs que tem no país. E a gente teve felicidade de estudar, ser criado lá. Meu pai ele se tornou um dos maiores vendedores de seguro da Sul América na década de 80. Então você já tinha um sangue ali na parte de seguro de saúde. Na década de 80, ali por volta de 86, 87, minha mãe ela tinha o melhor salão de beleza da cidade e meu pai era um dos maiores
vendedores de seguro da região. Ele saiu da polícia e foi para a área de seguro. E foi para a área de seguro. Legal. E ali, poxa, você imagina, a hora que você tinha o nível de importância do que ele fazia, era a ponto dos empresários que naquela época gostavam de futebol já, convidaram ele para entrar, ainda em meados ali dos anos 80, como diretor do América. E aí ele começou a fazer a carreira dele também de executivo de futebol. No final da década de 80, começo de 90, ele já era o vice-presidente do clube. Nossa, ele entrou forte no futebol. Entrou forte no futebol. E aí, até por ser muito forte no futebol e também ser um empresário de sucesso na região, todos os grandes políticos daquela época, então, aí a casa já não era mais uma edícula, no mesmo terreno, meu pai tinha comprado mais 4 terrenos, tinha construído uma bela de um sobrado bonito. E aí era o local de reunião dos grandes nomes políticos da época. Então, a mesa lá em casa se sentaram o Orestes Quércia, se sentou o próprio Mário Covas. Já era virado ali. O Fleury. Então, os 3 governadores e mais Laudo Natel, que era muito amigo do meu pai. Meu pai era um pupilo do Laudo Natel, porque o Laudo Natel ele era conselheiro da Sul América. Então, a gente passou a ter um relacionamento com esse escalão da alta política, naquele momento, estadual e brasileira, que trouxe também uma visão muito interessante do quanto era importante a gente estar bem relacionado, nunca partidarizar. Então, meu pai sempre falou para mim, não entra em política. No auge do trabalho dele no América, o América foi campeão da A2, invicto, 36 jogos invicto, uma baita de uma campanha, o Cilinho, que era do São Paulo como técnico, um time fabuloso, e aí veio os partidos virando para ele, você é o cara da cidade, você faz movimentar a cidade, vamos te lançar prefeito. Meu pai falou, ajudo, tô fora, mas a questão de política, ela é para ser redigida por pessoas que, se quiserem bons apoios e serem adequadas, eu vou dar sempre meu apoio para ser adequado. Agora, entrar em política, ser partidário, não era a característica dele. Graças a Deus, aprendi isso muito bem com o papai. O papai fez bom ensinamento. Bom ensinamento. E, poxa, deu super certo. Aquilo ali foi uma lição para mim também. Só que, de outro lado, eu queria ser jogador de futebol. E isso foi onde me impediu ser jogador de futebol. Porque meu pai não deixou jogar de jeito nenhum. Olha só, e ele lá... Cara, carreira incrível dele, né? Ele saiu como policial, de repente virou um dos maiores agentes de seguro e gestor de time. Dono de bingo, naquela época tinha os clubes podiam ter licença para bingo, então ele como presidente do clube, ele era ali o responsável por montar um bingo gigantesco, que era naquela época os bingos foram muito grandes, né? Sabe que eu tive o maior site de loteria online, chamava Loteria Brasil e Lotérica, 2003 a 2008. Essa época, exato. E nessa época, a gente abriu o loteria, a gente vendia os jogos da Loteria Econômica Federal, Mega Sena, tudo. Era como se fosse um motoboy online. Mas tive muito problema com isso aí na época, não era regulamentado. E hoje você vê esse tanto de coisa, né? Mas na época a gente conseguiu fechar com o Palmeiras e com o Corinthians. A mega do Palmeiras durou uns 60 dias, 90 dias, depois tive um problema, tivemos que tirar do ar. É a questão relacionada justamente aos jogos que a gente vê hoje. Continua tendo o mesmo problema, é muita discussão e muita política envolvida também. Então, naquela época, a hora que começou a ter as proibições, fechou o bingo. Tinha o bingo de campo, que era um dos maiores da região. Então, eram 60 mil pessoas dentro do estádio de futebol, marcando cartelinha ali. Nossa. E eram 15 carros os prêmios. Então, foi uma época de muito crescimento ali da região, do próprio clube. Foi a época que inaugurou o estádio. Meu pai que inaugura o estádio Teixeirão. Ajudou a construir desde a pedra fundamental até a inauguração do estádio. Aí ele não deixou você ser jogador de futebol. Aí você pegou algo que estava mais fácil ali na mão e foi resolver ser médico. Era mais fácil, né? Ser médico era mais fácil que ser jogador de futebol. Só para você ver como que é o negócio. Você tinha um aval em casa. Pois é. Estudar pra ser. E aí, poxa, mesmo assim meu pai falou assim, você vai, mas como você não quer trabalhar comigo, eu vou te dar o dinheiro do aluguel e de você se alimentar no você se vira. Porque eu vim para São Paulo, prestei concurso de bolsa e passei na etapa. Fui fazer meu cursinho lá. E, poxa, foi muito legal porque era trampo. Eu morava num apartamentozinho ali que eu dividia com outro colega que fazia Mackenzie. E era um quarto, uma sala, e a gente revezava. Quem chegava antes dormia no quarto, quem chegava depois dormia na porta. Põe o lencinho na porta. Eu tô dormindo, não me atrapalha que não. E aí, poxa, pegava,
e saía da Maria Antônia, muitas vezes atravessei tanto a Consolação quanto a Paulista a pé, porque o etapa era lá no Paraíso, né? Sim. E porque a grana estava curta mesmo. E meu pai e minha mãe começaram ali uma separação e, poxa, não estava amistoso o negócio, então a grana ficou mais escassa. Mas passei. E em 2003 eu passo na faculdade. Você entrou em 2003. Em 2003 eu passei. Quantos 2004. anos você tem? Eu tenho 41. Você é 6 anos mais novo que eu, é porque eu formei em 2000. É que você tem carinha mais velha que eu também. Tô com mais cabelo. Né, acabei fazendo. Esse foi o meu último ano de cursinho. Antes eu tinha feito mais 2 anos de cursinho. Mas aí eu entro em 2004. 2004 é meu primeiro ano de faculdade. E fui fazer em Sorocaba, fazer medicina em Sorocaba. Faculdade, assim, excepcional. Né? Hoje é uma das melhores faculdades de medicina do país, brigando ali pela primeira posição. Naquela época já era muito boa. Sorocaba foi a primeira faculdade de medicina do estado, do interior do estado de São Paulo. Ah, é? Só tinha as grandonas, então a gente tinha USP, tinha Unifesp, e aí Sorocaba foi a primeira do interior. E Sorocaba é uma mega qualidade de vida. Mega qualidade. Lá de São Paulo. Exatamente. Tudo. Linda, linda, linda a faculdade, a história. E, poxa, ali foi um baita de um aprendizado, porque eu fui morar em República, a grana ainda estava escassa, fomos morar em República, segundo ano, aí vem a separação dos meus pais mais forte, minha mãe entra no litigioso, bloqueia toda a grana, foi um período muito difícil para mim. Por quê? Você tinha mais uma irmã e você? Uma irmã e um irmão. Um irmão mais novo, minha irmã mais velha, um pouquinho de diferença. Meu irmão mais novo, com 2 anos de diferença minha, e eu no meio. Tá? O meu irmão, nesse momento, estava em Florianópolis. Uma tia minha que morava em Florianópolis falou para ele estudar para lá, justamente para sair dessa loucura, desse estresse. E minha irmã ficou em Rio Preto. Minha irmã estava fazendo direito. E minha irmã ficou ali também, foi bem afetada por essa situação de estresse do meu pai e da minha mãe. E foi muito estresse no momento, tanto que foi o momento que eu cheguei minha mãe um dia lá em Sorocaba, falei, vem aqui, chamei hoje atual minha esposa, minha namorada, que naquela época, falei, vem aqui que eu preciso conversar com vocês. Não tá dando, tá me atrapalhando demais aqui na faculdade, não consigo, vocês ficam me ligando para eu resolver o problema de vocês têm que resolver o problema, me comunico que vocês estão precisando, não tem como vocês continuarem juntos, mas tá me prejudicando demais. Eu não consigo estudar, é todo dia ou você ou ele me ligando, e não sou eu que vou resolver o problema de vocês, é vocês que vão resolver o problema de vocês, e por favor resolvam, porque eu preciso ter minha vida. E aí, naquele momento, até para facilitar a questão de dinheiro, eu comecei a trabalhar, dava estágio em clube dos metalúrgicos, então o médico principal ficava lá carimbando e eu ficava fazendo os exames ali de piscina, então ficava vendo dedo, axila, virilha, dando ok. Entrada ali, né? Exato, o médico ia lá, então ganhava R$3 para examinar os pacientes para o médico. Só que tinha fila de 200 pacientes, então ganhava um cascarrinho que dava para pagar as contas. E eu conseguia pagar a conta da República. Na República também, não sei se você chegou a morar em República. Morei em São Carlos, eu fiz UFSCar lá em São Carlos, morei em República por 5 anos. Cara, só quem morou em República sabe o que isso traz pra gente de crescimento, aprendizado. Tem, né? Aprendizado, experiência absurda. Você né? forma os seus amigos, seus melhores amigos de vida, não tem jeito. Dura pra sempre, Dura pra sempre, é uma turma muito boa. E ali todo mundo cuidava de todo mundo. Então, mesmo com a grana escassa, os caras sempre, me ajudaram demais. Precisava trabalhar, pega a chave da Paraty, vai lá. Cara, até hoje uns mega amigos aí, turma da República também. Então, aquele momento foi muito importante para mim, para justamente eu entender que mesmo no momento crítico, eu tinha gente do meu lado que me ajudava, era só pedir ajuda, era só procurar. E, óbvio, começar a olhar outros pontos que estavam, às vezes, ali obscuros, que eu não estava vendo saída, e começar a sair. Tive um burnout naquele momento. Então, foi o primeiro momento que depois eu fui entender o que era um burnout. Já foi ter, né? Depois catalogou, já entrou na saúde mental. Aí foi o primeiro momento que eu fui entender o que era um burnout, que era um estresse causado ali nessa situação de família. Né? Entendeu? E aí eu peguei e falei, poxa, quer saber de uma coisa? Vamos agora. Percebi que tá tudo na minha mão mesmo, é eu que tenho que fazer da minha vida o meu foco. E, poxa, dali para frente, consegui um outro estágio no Espaço Sorocaba, que na época era um estágio muito bom, pagava muito bem o estagiário para ajudar lá as equipes médicas a fazer todo o acompanhamento dos pacientes. E ali fiquei 3 anos. Comprei meu primeiro carro com o dinheiro que o SPA pagava, deixei tudo prontinho, e a hora que eu termino a faculdade, já era dispensado do Exército. Mas todos os médicos têm que se reunir aqui
na região central aqui em São Paulo para jurarem bandeira e serem dispensados. Tá. E naquele momento também, os que não foram dispensados também têm que assumir as suas funções e escolher para onde vão. E tinha o irmão de um conhecido nosso que estava para casar, acabou não casando, largou depois de 3 meses, mas em 2 meses ele ia casar. E aí ele virou desesperado porque ele ia casar e ele já estava indicado para ir para a Tríplice Fronteira lá, Brasil, Colômbia, Peru. Falou, cara, minha mulher vai largar de mim, não vou conseguir casar. E a gente falou, não, calma aí. Pede pro seu irmão no seu lugar. Ele falou, não, mas tem mais 4 vagas que tem que preencher. Eu falei, não, então peraí que nós vamos arrumar mais 3, vai eu, vai seu irmão. Aí mas você topou ir lá. Liguei pra minha namorada, na hora eu falei assim, nem pra minha mãe mais dava satisfação. Já era minha namorada. Falei assim, vou lá pra Amazônia. Ela falou, você tem certeza? Eu falei, tenho, vou que vai ser bom. Então você já sabe que você vai precisar comprar umas passagens meio longas aí pra você visitar. 1 ano. 1 ano antigamente parecia tanto tempo, né? Hoje em dia 1 ano parece que é um negócio tão rápido, demais. né? Papum, você fala, nossa, 1 ano, impressionante. Voltou, né? E foi eu lá para esse 1 ano, eu acho que, e é o que eu falo até hoje, se conversar com a minha esposa, ela vai falar, foi um dos melhores anos da nossa vida. Valorizava a hora que tava junto. Valorizar a hora que tava junto. O local, ele precisava demais de gente que quisesse ajudar. Então você não era só o médico do Exército, do Hospital de Guarnição que tinha lá. Eu era o médico do Exército, eu era o médico do Programa de Saúde da Família, eu era quem fazia todo o encaminhamento e toda a estruturação para colocar os pacientes dentro de um avião. Real do que você faz ali. Muito real. Fundamental, né? E assim, era nítido tanto que a população era grata. Então o que a gente ganhava de porco, galinha e tudo que você pode imaginar era absurdo. Sem contar toda a mazela que um local que ele tem todas as funções públicas que pode existir, mas mesmo assim ele é abandonado pelo governo. Você tinha juiz, você tinha promotor, você tinha desembargador, você tinha tenente do Exército, coronel, general do Exército. Você tinha todas as grandes patentes de todos os setores públicos. Mas mesmo assim, é tão precário o núcleo ali que passa hoje, no caso, vocês pesquisarem, a região Tabatinga é onde tem a maior entrada de droga no país. Ali é o corredor do tráfico internacional de drogas. E mesmo assim, nota-se que ele não é suportado pelo governo. Que é abandonado, né? É bem abandonado. Não tem muita coisa abandonada, né, no Brasil. Exato. E daí saí dali, falei, bom, agora que eu já vi a Babilônia em chamas, agora eu preciso me especializar. E vim para São Paulo. Vim para São Paulo para fazer minha especialização. Entrei para fazer cirurgia geral na Beneficência Portuguesa. Também uma escola absurda de fantástica. Que lugar... Quando eu entrei, ainda atendia SUS, na Beneficência Portuguesa. E ali foi, vou te falar, que um dos locais que eu aprendi a virar médico de excelência. Eu falo, aprendi a virar médico de excelência porque eu já gostava muito do paciente. Eu sempre fui muito doador. Mas ali, com a peculiaridade e da intensidade de trabalho que eu tive, aí eu falei, poxa, ser médico com essa minúcia é estar atento a todo momento. E eu falo atento a todo momento porque dentro do grupo que eu entrei, que era a Progastro, uma das equipes que até hoje cuida da parte de cirurgia geral da Beneficência Portuguesa. Quando você estava na Beneficência, ainda era o Votorantim que tocava sempre lá? Foi. Sempre foi sempre a foi. Família ali? Sempre foi a família. A família sempre foi uma das fontes doadoras ali e da gestão também. E o Antônio Hermílio, ele foi presidente lá há muitos anos, né? Sim, muitos anos. E foi quem levou o hospital a esse nível de excelência em transplante cardíaco, em cirurgia cardíaca, radiologia, uma das maiores equipes de radiologia que mais formava radiologista ainda lá nos anos 2000, sempre foi a Beneficência Portuguesa. Um hospital excepcional. Tem um primo que trabalha lá, meu avô fez um tratamento lá uma época. O hospital é lindo, lindo, lindo e de uma história, de uma qualidade que é ímpar dentro do cenário brasileiro de saúde. E ali foi onde que eu aprendi. E teve um comemorativo, porque enquanto eu estava fazendo a especialização, poxa, eu entrei, eram para ter 9 residentes junto. Ô, Léo, a galera não aguentou o tranco, não. É mesmo? Nós ficamos em 3. No Beneficência? Na Beneficência dos 9 que era para ter de R1. Ué, mas para mim, quando eu tava no hospital assim, já não tinha muita essa escolha. Já vai e racha ali. Pois né? Só que a galera não aguentou. E aí pularam fora. E aí ficou eu, Nelson, que hoje é cirurgião plástico, lá em Goiânia, e Patrícia, que é cirurgiã vascular aqui em São Paulo. Ficamos só nós 3 e ralamos bonito. Porque enquanto era para a gente ter ficado 1 mês do ano inteiro com o BIP, né, para atender as urgências e emergências, o que era chamado pela equipe, cada um ficou em pelo menos 3 meses. Mas ele não arrumou mais gente?
Ninguém rodou toda a lista. E aquele era um momento que, poxa, estava numa transição justamente das especialidades, da questão da dermatologia, que estava começando a crescer demais no país. Isso aí é o quê? 2010, mais ou menos? Isso aí é exato, 2010, 2011, 2012. Tá? Então é um momento que começa a mudar e cirurgia geral, ela era, como o meu foco naquele momento tinha passado da cardiologia quando eu entrei na faculdade para cirurgia plástica naquele momento. Eu fui fazer cirurgia geral pensando em cirurgia plástica. Tá. Só que depois que eu já tinha passado e eu já tinha passado pelo exército também, eu falei, cara, tem coisa mais interessante para eu focar. Você estava mais no propósito, menos na grana. Exatamente, também, né? Exatamente. E aí, na hora que eu entro também para fazer a especialização, eu precisava pagar as contas em São Paulo, que o soldo do exército era R$7.000. R$7.000 é um apartamento, é um aluguel do apartamento aqui em São Paulo, ali perto da região da Beneficência Portuguesa. E aí, poxa, comecei a trabalhar no hospitalzinho que era do lado, que era justamente o Santa Maggiore da Prevent Senior. Ah, ali que você entra. Ali na época, em 2012, quando eu começo a trabalhar lá, a gente está falando de um hospital que eles tinham 3 hospitais na época, pouco mais de 100 mil vidas na operação. E, poxa, super simplesinho ainda, procurando o espaço deles no mercado de saúde na cidade de São Paulo. E o hospital, que era o de referência deles, era justamente aquele ali que era do Paraíso. Tá. Então era um hospital que tinha 16 andares de internação. Santa Maggiore. 16 andares de internação. E eu começo no pronto-socorro, dando plantão no pronto-socorro, ali na Beneficência Portuguesa. A hora que sobrava um tempinho, eu ia lá no Santa Maggiore e assumia um plantão para poder ter um soldinho melhor e pagar as contas. Só que, cara, começou a ter umas situações que era muito clara. É a boa e velha situação. Se tem uma coisa que está te atingindo diretamente, vai atrás, tenta resolver, que pode ter certeza que não é só a sua vida que vai melhorar, a vida de muita gente que vai melhorar. Sim. E, cara, eu chegava no plantão, 7 da noite, e, poxa, o plantão tava a geladeira da família Dinossauro. Abria, era todo mundo... Entendeu? E aí eu falava, poxa, peraí, tem que melhorar isso aqui. Eu comecei a chegar meia hora antes, e aí subia no 16º andar, conversava com todas as enfermeiras, vinha conversando com todo mundo, vendo o que precisava, vendo o que estava atrasado, alguma prescrição que o pessoal do dia não deu tempo de fazer, o paciente que chegou nesse interim e acabou não fazendo admissão. Então eu resolvia, meia horinha eu passava a visita em todos os andares, resolvia tudo. E na hora que eu chegava no pronto-socorro, eu pegava o time que estava entrando e falava assim, turma, vocês fazem isso, eu faço isso. Beleza? Combinado? Pô, combinado. A hora que dava outro dia, 7 horas da manhã, aquilo tava um brinco. Porque você já tinha dado aquela organizada Porque já geral. tinha dado organizada simples e não tinha deixado o negócio virar acumulado. E ali você estava fazendo seu papel já de médico, mas também um papel de gestor ali, que nem era sua obrigação na época, né? Que, na verdade, é justamente porque... E isso é uma coisa que eu acabei percebendo ao longo do tempo. Entendeu? Você chega num hospital hoje, chega em qualquer hospital. Pode chegar em qualquer hospital e pergunta quem que é o responsável. E tenta tirar uma solução do responsável por uma situação simples. Então todo mundo ficava, sabe aquele negócio, é difícil de achar, o só cara bola não vai dividida atender, ali, só né? bola dividida. Ninguém queria botar o peito na frente e resolver. Com 3 donos ali com fome o tempo inteiro. Né? E geralmente, situações que tem dentro de hospitais para resolver, elas são simples de resolver porque é uma demanda que ela é rotineira. Tá. Poxa, eu que quero ver meu pai de madrugada na UTI porque eu acabei de chegar e ele está falecendo. Aí você fala, pô, mas espera aí, o cara não pode visitar o pai de madrugada numa UTI? Pô, tenta entrar numa UTI de um hospital de madrugada. Não consegue. Não consegue, mas pô, por que não consegue? Porque vai acordar um médico, mas espera aí, o médico que está de plantão, Já ele não é para estar acordado? É. Ele não está de plantão para cuidar justamente? E ele poderia receber? E quem falou que tem limite de horário de visita em situações mais críticas? Drástica, né? Entendeu? Eu falando isso, tem médico que vai virar para mim e falar, pô, esse cara é louco. Esse cara é louco nada, vocês não fazem a ideia. É que o dia que você, médico, passar por uma situação dessa, e você chegar no hospital, que tiver um parente seu que você precisa entrar, e o seu colega virar para você e falar assim, não, você não vai entrar, aí você vai sentir na pele... Vai entender a dor, né? Aí entender a dor. Então tem certas dores que o sistema, ele, por causa de comodismo, ele acaba... Ah, não, mas não é comodismo, Pedro, é regra. Tá bom, onde que tá a regra? A regra Me mostra onde está escrito, onde está a regra. E detalhe, reescreve, né? Não é Reescreve, lei, é regra, é norma comercial, de, né? Horário de loja. Então, né? a hora que começava a ver essas coisas, poxa, eu era quem estendia a mão. E aí, óbvio, na hora que você tem um sistema que está querendo crescer e as pessoas começam a ver isso, pô, me enxergaram lá e falaram assim, pô, aquele cara ali ele tem uma característica interessante. E viraram para mim e falaram assim, Bill, vem cá, topa participar de um projeto novo? Eu falei, qual que é o projeto? É você fazer
o que você está fazendo, mas conseguir replicar para outros caras que você enxerga dentro da unidade aqui, tem a mesma característica que a sua. E já existia a Prevent na época? A Prevent era dona do Santa Maggiore. Ela já tinha o nome? Já, a Prevent é de 1997. Ah, ela é lá de trás. Lá de trás, entendeu? A Prevent lá de trás e aquele hospital era o maior dela na época. Porque Prevent para mim foi um negócio que eu nunca ouvi falar e de repente eu não parava de ouvir falar mais. Pois é. A empresa ela tomou uma relevância tão grande no mercado, por tudo que ela fazia de eficiência, de otimização e de entrega, que ela se tornou um alvo. Entendeu? Aí, então, 2011, você formou, você começou a dar esse tapa ali, papapá, e ali, lá para 12, mais ou menos, ele te chama 2012, você... 2013, exatamente 2013, setembro de 2013, depois eu estruturar esse projeto para eles, deixar tudo organizadinho ali a parte de pronto-socorro, treinar mais gente para fazer a mesma coisa. Criamos um grupo, que era o grupo focado em otimização ali da estrutura hospitalar. Aí, 2013, setembro de 2013, eles me convidam para assumir uma diretoria para comandar mesmo todos os pronto-socorros. Tá. Ali, em 2013, eu começo minha carreira de executivo. E aí foi bem rápido. Isso é interessante, né, Pedro? Eu lembro quando eu tinha a BB Store, eu tinha vários desenvolvedores, tinha uns 30 desenvolvedores ali da parte de site, de web. E eu lembro que no início, quando eu fiz engenharia de computação lá atrás, então sempre gostei de programar, sempre tive essa cabeça um pouco técnica. E eu ia promovendo uns diretores, uns programadores a ser gestor, não sei o quê, e eu quase fui perdendo alguns. E um dia eu conversando com o amigo, ele falou, Léo, não dá, é muito difícil você promover o cara que ele está fazendo programação para ele ser gestor, porque ele vai passar a fazer outra coisa. Uma coisa é ser programador, você é um artista, um médico é um artista, tá ali fazendo. A hora que você vai gerir, você não faz mais a sua profissão, você pega outra profissão. Como é que foi essa mudança para você? Aí que foi a grande sacada. Eu nunca saí da operação. Tá. Então, isso era uma característica, inclusive, de um dos fundadores da Prevent. Ele falava, tem que ser operacional, não pode tirar o pé da água, porque senão vai perder a temperatura. Tá. E então, a gente tinha os períodos ali. Então, eu chegava, por exemplo, já como diretor, passava a manhã inteira atendendo no pronto-socorro. Tá. Até porque eu era exemplo. Até porque você realmente não gostei. Se tirar o pé da água, perde a temperatura. Entendeu? Né? Então, você era exemplo. Então, eu atendi durante muito tempo. Chegou um momento ali que foi uma das situações mais, vamos dizer assim, mais inusitadas que eu passei na minha vida, que foi já, 2014 eu já era diretor clínico de um hospital novo que a empresa estava avaliando ali de comprar. A empresa compra um hospital ali no Santa Cecília, que era da Santa Casa, monta uma mega unidade e eu passo a treinar todo funcionário que entrava ali, eu passei a treinar até o hospital ficar inteiro montado e liberar e trazer outro diretor para assumir e eu ir para outra área. Quando chega em 2016, eu já era superintendente da empresa com outros 4 superintendentes. E ali numa situação que foi bem... Essa é uma das coisas que eu falo com muito orgulho, porque foi um momento um dos maiores aprendizados que eu tive na minha vida, que eu tomei um downgrade. E ali foi muito mais por uma ação dos outros superintendentes, do nível de falar assim, o que o Pedro tinha de melhor? O Pedro, ele estendia a mão para todo mundo. Qualquer enfermeiro tinha o meu telefone e falava comigo a hora que precisasse. Até hoje eu recebo muito pedido de ajuda de muita gente daquela época. Todos os médicos falavam com o Pedro. Então eu sempre tive o canal muito aberto com todo mundo. Paciente, então, a hora que eu via que era um paciente que precisava de um acompanhamento um pouco mais intenso, pega o meu telefone, o que precisar me liga, vem aqui que a gente cuida na hora. Tá. E nessa maneira, isso aí, bem diferenciado. E isso causava um desconforto. Porque você, como médico numa instituição dessa, dar o seu celular é um diferencial completo. Os outros vão ser cobrados iguais. Os outros vão ser cobrados por isso. Então, na hora que você tem uma visão dessa, naquele momento, tá, surgiu um burburinho de que o Pedro era um cara que ele maltratava as pessoas. E aí eu aprendi uma coisa. Exato. Você quer destruir alguém? Você pega o que ela tem de melhor e você usa contra ela. E naquele momento, estava tendo uma série de intrigas ali por posição e por quem assumia a liderança, tudo. E eu tinha vindo numa crescente grande na empresa. E aí falaram para mim, assim, você vai perder sua posição. Eu falei, eu vou perder minha posição? Porque não tem jeito, você não está sendo adequado com as pessoas. Eu falei, mas me fala onde que eu não estou sendo adequado. Entendeu? E fizeram o downgrade. Mas o downgrade foi do seguinte, o grupo de superintendentes que estava junto comigo convenceu o dono de que eu realmente era aquela pessoa que eles estavam falando para o dono que eu era. O dono falou, mas até ontem ele era bom. Agora ele não é mais? Ok.
Então vocês podem colocar ele na posição que vocês acharem que ele tem aqui, mas não pode mandar ele embora. Ah, e tem outra coisa, não pode mexer no salário dele. Porque o cara, ele de todos os 5 anos que a gente tinha passado junto ali, ele sabia qual que era a característica do Pedro. E ele falou, beleza, vou dar um voto de confiança pro Pedro, mais oculto, mas vou dar um voto de confiança. Deixa o Pedro mostrar o valor dele de novo. E fiquei quieto. Voltei a ser plantonista de pronto-socorro. Só plantonista de pronto-socorro. Então, estava ali. Então, o diretor que eu havia colocado naquela unidade agora era meu chefe. Aí você respondia para ele. Respondia para o diretor e o diretor respondia para a superintendência, que foi quem me derrubou. Tá. Só que isso durou muito pouco tempo. Isso durou 6 meses. Acho que essa história eu não contei em lugar nenhum. Isso durou 6 meses. Essas são as melhores. Essas são as melhores. Isso durou 6 meses. Por quê? Porque começaram a acontecer uma série de outras situações que quem cuidava era eu e as pessoas passaram a não cuidar. Aí a gente pega aquela frase da Bíblia, né? A verdade vos libertará, né? É só quando a pessoa, quando esses macumunada, essas coisinhas que vem, isso sempre cai, né? É só você manter na integridade. E eu tinha uma coisa muito clara, e era uma coisa que vinha de dentro e vinha de cima, que falava o seguinte: não abre mão. Fique tranquilo, você vai passar por isso, é para você aprender, você já passou por coisas tão difíceis quanto, mas fica quietinho aí, faz o seu trabalho, cuida das pessoas que você está precisando cuidar agora, porque depois você vai ter que cuidar de muito mais gente. Dentro do estoicismo, a gente tem na lente da sabedoria a dicotomia do controle, que ela traz o seguinte, são duas, né? O mindset positivo e a dicotomia do controle. No mindset positivo é sobre você entender que não tem nada bom nem ruim. As coisas simplesmente são. É o nosso julgamento que as torna boas ou ruins. E a outra é a dicotomia do controle. A dicotomia do controle é o que você controla? Como você age, como você reage, como você pensa, como você se sente. O que você não controla? Todo o resto. Você não controla o médico ali, você não controla o paciente, você não controla o cara que quer puxar seu tapete, você não controla o governo, a economia, a política, a esposa, filho, algumas coisas você tem alguma influência, mas no geral você não controla. E quando a gente começa a pôr 100% da nossa atenção no que a gente controla, que basicamente é nossas ações, né, que é o que você fez, fala, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o meu melhor aqui, vou continuar fazendo. E o que esse bando de gente aí que está me detonando? Deixa eles, não controlo eles, não vou controlar. Mas se foca em fazer o seu, cara, é uma questão de tempo até a coisa virar. Né? E cara, foi rápido. Foram 6 meses ali, Léo, que foi um nível de aprendizado muito grande, a ponto das pessoas que foram incitadas, inclusive, a tentar me tirar de vez, virarem e falar assim, cara, não tem como te tirar, desculpa, você é o cara que tá, você continua resolvendo. Apesar de você ter sido abnegado aqui pela alta cúpula, você continua resolvendo tudo, independente de quem é você, entendeu? Ou da posição que você tá. E, poxa, fiquei quieto. Ainda essa parte é aquele tipo de ajuda que você não dá para você fazer sem se amar de verdade aquilo, né? Não Porque você tem que abrir mão do seu final de semana, da sua noite, da sua liberdade. Se o telefone vai, você levanta, vai lá no quarto. Só que por incrível que pareceu, é a questão do ver o foco com que você olha aquela cena, para mim foi muito bom. Porque minha filha tinha acabado de nascer. E minha filha estava com 1 aninho ali e eu, com esse downgrade, eu passei a ter mais tempo para ela. Olha e aí só. eu vi o tanto que era bom eu estar com ela, eu vi o tanto que era bom, a gente já estava morando lá em Alphaville, então minha esposa tinha sofrido uma tentativa de assalto com a minha filha dentro do carro, e aí nesse momento a gente, com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, só para você ter uma ideia. Foi para Alphaville. Aí fomos para Alphaville, aí as pessoas que puxaram meu tapete, que me indicaram a casa em Alphaville, e rapaz, impressionante. E essa casa que a gente foi, não dava nada certo. Nossa senhora, que perrengue que a gente passou esses 6 meses. Era no 3 já, não? Era no 3 já. E aí um belo dia eu falei pra minha esposa, falei, Fá, vamos sair daqui. Procura uma outra casa. Aí ela falou, achei outra casa. E a outra casa é aqui, pertinho. Você vai adorar porque a casa é a nossa cara. Aí fui lá ver a casa. Eu fui num sábado de manhã ver a casa. No sábado à tarde a gente já tava com a casa alugada. Que beleza. A gente entrou na casa... Deu 15 dias, exatamente isso. A gente entrou na casa, deu 15 dias. Desses, eu já tinha voltado a assumir diretoria. Eu entrei na casa, voltei a assumir diretoria. Deu mais um tempinho. Um dos superintendentes que tinha dado a orientação de me rebaixar e teve que me voltar para diretor, ele recebe uma proposta e ele vai trabalhar em uma outra operadora.
Na hora que ele sai, o dono da empresa me liga e fala assim, e aí, você está preparado? Eu falei, estou preparado. Ele falou, então tá bom. Então vem me ajudar agora, que nós vamos mudar a empresa nos próximos anos. Isso 17. Isso 2017. já final 17, começo de 18. Começo de 18. Aí Exato. você volta, assume, fica 2 anos ali organizando a casa e vem a Covid. Aí fico 18 e 19 e já com foco e a empresa crescendo muito, Léo. Esses 2 anos foram os 2 anos de maior crescimento e ganho da empresa, com um nível de satisfação elevadíssimo dos pacientes. Ali, aquele último dia que nós conversamos, que você teve aqui, você me deu uma aula né, eu conversei com você bastante, eu te trouxe, né, que eu levei para um outro pessoal de saúde, a questão da calma da mente, que eu gostaria muito de levar isso para várias empresas, porque eu acho que a gente tratando a saúde mental, a forma como eu tenho levado tem funcionado muito, porque é sobre filosofia, é sobre conhecimento, né? Não é sobre a área médica. Então ele não briga com nada, ele só agrega, ajuda as pessoas a saírem disso. Mas aí eu escutei na época de uma pessoa de operadora de saúde que muitas vezes essa saúde talvez não fosse do interesse de algumas empresas de saúde. E você me deu uma aula ali, mostrando ali, que eu achei muito fantástica como é que a visão disso. A única verdade que existe em saúde é que fazer o certo é melhor e mais barato. Isso, foi isso mesmo que você passou. Tá? Mas, Pedro, como assim fazer o certo? Fazer o certo é o seguinte, você tem 40 anos, você tem que fazer uma colonoscopia, você tem que fazer uma endoscopia, você tem que fazer outros exames, tem que fazer, se você tem histórico de problema cardíaco na família ou histórico de algum evento cardiovascular, precisa fazer uma avaliação mais com uma acurácia melhor, vai lá e faz. Seria responsabilidade de quem está cuidando da sua saúde ou de quem você está pagando para cuidar da sua saúde, antecipar esse tipo de atenção. Igual quando você compra um carro novo e ele te fala, você tem que vir a cada 10 mil quilômetros, trocar o óleo, fazer as coisas, porque senão você perde a garantia, né? Devia ser assim, né? Na saúde pessoal. É igual tem o seu banco que se você estourar um pouquinho do limite, ele vai falar, cara, olha, toma atenção com isso aqui, porque pode te prejudicar. Então essas informações, elas já são do dia a dia do brasileiro. O problema é que em saúde não aconteceu isso. Então, ficou um gap gigantesco entre o significado da saúde e o que você está pagando. Qual que é o significado da saúde? É você estar bem. Só que você está pagando por uma coisa que você acha que vai te deixar bem e fica aberto para você fazer o que você quiser ou o que alguém achar que você tem que fazer, que não é o principal interessado que está custeando a sua saúde. E isso era muito claro lá para a gente. Então, pera lá, eu tenho um público de média de idade de 68 anos. Você não pode esperar esse cara precisar de atenção. Você tem que antecipar. Porque isso é tudo muito grave, né? A hora que esse cara vem. Pois é, porque se o paciente chegar com todo o quadro de agudização que ele precisa, você vai ter o hepatopata grave, que ele já vai estar sangrando, e você vai ter que fazer 7 bolsas de sangue. Só que, se você tivesse encaminhado esse paciente para uma endoscopia a cada 6 meses, ele não tinha sangrado. Porque a varize esofágica dele teria sido tratada antes de romper. A mesma coisa do paciente que tem uma idade já X e também é cardiopata e vem com os exames de colesterol, de glicemia, todos alterados. E é óbvio que esse paciente, ao longo de 10, 15 anos, ele vai ter desenvolvido aterosclerose e a possibilidade dele infartar é alta. E outras situações mais simples, é a mulher de 50, 69 anos que já poderia fazer a mamografia a cada 2 anos sem falta para evitar encontrar um câncer avançado e não faz, entendeu? Então, é tão simples quando você tem essa capacidade de visualização e controle, só que não é feito. E também aí entra, eu acho que o grande diferencial, né, que vocês fizeram é enxergar isso aí, ter os financials disso aí e conseguir entregar essa execução, né? Porque aí que entra os 12, né? Exato. Aí que você conseguir gerar e ter essa eficiência de entrega de serviço. Aí que vem o meu grande brilho no olhar até hoje, que foi o que a gente conseguiu fazer muito bem lá, com o apoio de grande parte do sistema, que foi, precisamos fazer com que essas informações fiquem claras. E ali foi o game changer. Então, a partir de 2017, 2018, a gente já tinha um nível de informação, de fluxos, de evidência técnica, de evidência de exames, que era muito tátil para a gente falar, cara, esse grupo de pacientes, eles precisam estar acompanhados por um cardiologista.
Você fez o que o Brad Pitt fez naquele filme do jogo, né? Do beisebol. Pegou a métrica inteira do beisebol. E aí você vai clusterizando. E clusterizou para cada Exato. área. Aí né? você consegue fazer algo que é único para a saúde, que é entender e antecipar evento. Se você antecipa evento e você já tem a identificação de tudo que aconteceu, pega os últimos 3 anos de evento. Aí você vai pegar dentro dos últimos 3 anos, você consegue colocar, por exemplo, uma cirurgia de vesícula. Olha que coisa simples. Todo mundo, às vezes, a porcentagem da população que faz cirurgia de vesícula é alta. Então vamos pegar aqueles 10 cirurgiões que fizeram e vamos ver o padrão ouro. Qual que é o melhor modelo daqueles 10 cirurgiões e qual que é o melhor resultado, o melhor desfecho. Na hora que você tem como o paciente entrou, que exames ele fez até chegar na cirurgia, qual foi a indicação correta, o tempo de cirurgia, tudo bonitinho, cara, você cria o padrão ouro. Aí a hora que você pega o guideline da cirurgia geral e fala, olha, cirurgia de vesícula tem que ser tratada com esses processos aqui. E você pega esse padrão ouro, você fala, não é que bateu? Bem menos interação, muito mais rápido, mais eficiente. Melhor para o paciente, menos sequela, tudo. Só que todo processo clínico ou cirúrgico, ele tem isso já meio que colocado dentro dos guidelines. E dessa maneira fica mais simples. Só que a capacidade de você fazer o follow-up de um guideline hoje é zero dentro das operações. Agora, a operadora de vocês, ela tem um diferencial que é o fato dela ter os próprios hospitais. Eu vou te corrigir, a operadora não é minha, a operadora é dos donos lá. Isso. Apesar de eu ter ficado muitos anos com o sentimento de dono, e eu acho que é isso que muda qualquer ambiente das empresas, que qualquer um pode estar trabalhando, mas eu tive o prazer de trabalhar lá durante 10 anos, mas ela sempre foi uma empresa de uma família ultra querida, com uma visão única de mercado e que consegue fazer o negócio ser virtuoso até hoje. Bacana, né? Mas eu digo assim, lá no caso da Prevent, ela tem todo o ambiente dela, né? Então ela consegue fazer isso. Foi legal que você contou isso. Na verdade, vamos dizer assim, guardem essa palavra. A gente está falando de verticalização de processo. Sim. Por mais que pareça que a Prevent ela tinha todas as unidades, ela faz cerca de 40%, 50% dos atendimentos em unidade própria. O restante é fora. O restante são parceiros que são contratados, hospitais. Rio de Janeiro, por exemplo, hoje a Prevent eu acho que tem quase 60 mil vidas no Rio de Janeiro e tem nenhum hospital próprio, tem um hospital dia. Entendi, eu não faz sabia. Pequenos procedimentos. Mas é interessante porque é uma justificativa que o mercado tenta dar para a eficiência que a operadora colocou no mercado, mas na hora que vai para a realidade, não cravou. Não cravou. É a mesma coisa que hoje a gente fala, a gente tem lá as operadoras e ninguém quer fazer isso que a gente acabou de falar, que é antecipar eventos, porque o paciente vai ficar pouco tempo mesmo. Para que ela vai investir no paciente se no ano seguinte ele vai mudar de operadora? Só que eles esquecem que a porcentagem desse cliente que mudou de um ano para o outro, ela é muito baixa. E assim, beleza, vamos pegar as operadoras maiores, que chegue a 20% de churn de carteira num ano. Operadoras menores, você que está aí no interior, você que está aí em outras localidades, sua realidade não é essa. Pegue a sua carteira e faça a sua conta para você entender quem são os pacientes que saem e qual a característica de churn da sua carteira. Cada um é um formato. Cada um é um formato. Não dá para copiar, né? Entendeu? Claro que tem a briga entre as gigantonas lá que ficam trocando de um para o outro. Só que a hora que você vai ver uma cooperativa, uma Unimed do interior, os caras têm 7 anos de tempo médio de permanência. Você vai deixar realmente de não cuidar desse cliente, vai esperar 7 anos para acontecer alguma coisa com ele para depois você tratar e ele gastar um mundo de dinheiro, sendo que você poderia ter e se você prevenido. parar para pensar nessas big ali também, o cara fica saindo de uma para outra ali, acaba que no final das contas o cliente vai voltar. Vai voltar, né? Então essa história de simplesmente não tratar o paciente, ela não rola. Uma hora vai gastar. Uma hora vai ter que fazer. Então é preferível antecipar e cuidar realmente, que é o que as empresas, hoje quem mais sofre com isso, vamos falar que depois do salário pago pela empresa, o segundo maior gasto com funcionário é saúde. Então, se a gente colocar que hoje gasta-se em saúde no Brasil R$1 trilhão e 30% desse 1 trilhão, ou seja, 300 bilhões, é desperdício, abuso, fraude, poxa, é uma conta muito grande. Dentro das empresas, a hora que eu vou levar o treinamento da Calma da Mente, eu tenho um número ali que veio da Deloitte e de Harvard, que ele mostra que 1/3, é o mesmo 30% aí,
1/3 do custo de folha de uma empresa é jogado no lixo mensalmente por conta de questão relacionada à saúde mental. Esse dado é mais correto, porque na hora que você consegue diminuir presenteísmo e absenteísmo por qualidade de atendimento do seu funcionário, e ele está com a cabeça tranquila para trabalhar, ele não está preocupado com a saúde da mãe, da esposa, dos filhos, é óbvio que ele vai produzir melhor. É outra história, né? Eu gosto de falar, eu falo, vamos lá, imagina que você de 0 a 100, 100% seja o ápice da sua capacidade produtiva, unidade produtiva. Então, o dia que você está voando, produz 100 unidades produtivas. O dia que você está mal, está com a cabeça zoada, produz quanto? 0, 10%, menos 10%, né? Exato. E quando você produz 120? Exato, quando você está voando. Mesmo né? que você tenha uma capacidade produtiva que você mediu baseado no teu melhor padrão, cara, tem os dias que você está inspirado e que você vai ultrapassar a tua capacidade. Você ultrapassa. E se você está zoado, você não entrega. De jeito algum. Então o que a gente tem levado quando trata a saúde mental, venda. Como é que o cara consegue vender se ele está com a cabeça zoada? Não tem como, ele não consegue nem pegar o telefone. Né? E as pessoas olham para a questão mental como se fosse um negócio meio etéreo, assim, né? Meio pouco mensurável. É porque se você não consegue nem fazer a mensuração do hemograma para ver quem é que precisa de uma atenção, e é um negócio palpável, que o número está dentro do sistema que foi colocado lá, e isso não foi utilizado para benefício, imagina algo que é menos palpável, que é uma orientação sobre saúde emocional, uma orientação sobre saúde mental. Então, isso aí só acontece quando a gente consegue calcular a ROI. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito, viu, Léo? Bacana. E sabe o que eu levei trazendo esse tema, aproveitando essa brecha, né? Que foi a mesma pegada que você falou. Cara, a gente precisa trazer ROI. Eu sou engenheiro, sempre fui sobre ROI, sobre mídia. Quando eu comecei a levar para as empresas, eu falei, cara, vamos lá, se fosse para mim, eu preciso mensurar para ver quanto que eu estou gastando nesse treinamento. Olha que mensuração simples de você fazer. Tem 2 que a gente faz. Uma eu te mestro como é que está o seu presenteísmo, absenteísmo, turnover e assistência de saúde prévia, 90 dias antes da gente entrar. A gente faz o treinamento e mede depois. Você vê os índices, é lá na tampa a evolução. Segundo, como é que é a sua conversão de vendas, como é que está seu 360, seu pulse antes, vamos fazer o treinamento e faz depois. É muito interessante que a hora que a gente faz e aplica e faz depois, a pessoa fala, nossa, um treinamento desse faz, assim, é outro nível, é outro momento de empresa, só tratando a mente das pessoas. Não, e isso é gritante, tá? Porque o nível de entendimento do executivo brasileiro, ele está ficando longe dessa característica. Todo mundo fica muito mais nos hypes que a mídia coloca e esquece de voltar um pouco para dentro. E é o que eu falo, se você não está com o pezinho na água, você não vai ter a temperatura. Então tem que conversar com todas os níveis, núcleos, né? E os níveis da sua empresa. E quando tem muita divisão, aí poxa, aí não adianta, aí você não vai conseguir ter tato nenhum e você vai ficar dependente de funcionários que muitas vezes não têm o comprometimento com a empresa. Muitas vezes o cara assumiu uma vaga ali de gerente, de coordenador, tudo, mas cara, quem colocou ele também na vaga não era uma pessoa que também estava muito alinhada. E eu sou bem sincero em falar isso porque a gente vê uma série de padrões corporativistas que ao invés de melhorar, ele não tem nada a ver com eficiência. Ele tem a ver com um amigo do ciclano e um amigo do beltrano. E é o comodismo ali, né? Mas vamos lá. Aí foi essa época de ápice crescimento, 2018, 2019. Realmente foi a época que eu comecei a escutar bastante Prevent Senior. Aí, finalzinho de 2019, pum, Covid. Aí tem uma situação legal. Tá? Por quê? No finalzinho de 2019, eu comecei para os Estados Unidos, porque era uma vontade dos donos da empresa ser uma empresa internacional. Não tinha lugar melhor para montar uma empresa com esse formato do que os Estados Unidos, até pela característica da saúde dos Estados Unidos. Era uma empresa que, por tudo que a gente fazia, pelo nível de eficiência, pela característica de tecnologia já implementada, aquilo ali era algo que era óbvio que tinha que ir para os Estados Unidos. E aí eu fui para os Estados Unidos, comecei a fazer um deep dive lá, conversar com todas as comunidades médicas e comunidades de hospitais ali da Flórida, principalmente Miami. E fiquei muito amigo do atual COO da Universidade de Miami, que é um indiano, um América indiano, que é o Dipen Parekh. E o Dipen vira para mim e fala assim, Pedro, o modelo de vocês é fantástico. Eu li uma vez em Harvard um case sobre uma empresa muito parecida com a de vocês. Eu falei, então, é a nossa empresa. Ah, é? É a empresa. Esse case de Harvard é justamente sobre a empresa.
E realmente é um case único, devido à eficiência, devido ao foco, que é sempre no paciente, sempre buscando melhoria contínua, sempre fazendo com que os próprios funcionários eles cresçam, não tem estagnação. Então é pouco tempo que o funcionário, o médico fica numa posição e depois você já coloca ele numa outra posição para ele estimular e ele ter mais visão do que pode ser de crescimento na vida dele. Não fica parado. Não fica estagnado, então tinha muita movimentação e por aí vai. Ele falou, cara, é muito legal. Muito legal e, poxa, eu acho que você tinha que vir para cá mesmo. Só que tem um jeito de você entrar aqui, é o mais fácil. Você tem que fazer uma especialização aqui. Eu falei, pô, Dipé, mas como que nós vamos fazer isso? Ele falou assim, vou te indicar para o pessoal do MBA. Na Universidade de Miami já tinha naquela época um dos melhores MBAs de saúde do país. A ponto da secretária de saúde, que é a dona Shalala, que é a secretária de saúde do governo Clinton, já os 8 anos de governo Clinton, tá? Ela era uma das professoras. Tá. Então, ultra referenciada aquele MBA. E aí ele falou, fica tranquilo que eu vou conseguir as vagas para você. E aí um belo, acho que se não me engano foi 19 de dezembro, ele me liga à noite. Ele falou assim, ó, amanhã, 11 horas da manhã, aqui em Miami, eu consegui a reunião com o comitê do MBA para você vir fazer a sabatina com eles. Eu falei, deixa comigo. Peguei a passagem 11 horas da noite aqui, fui para Miami, cheguei lá às 5 da manhã, fui pro hotel, tomei um banho, botei o terninho e 11 horas da manhã eu estava lá na Universidade de Miami, ali no Jackson, no centro de saúde deles. E, poxa, 7 pessoas, uma brasileira, uma das membros do comitê era uma brasileira, que conhecia, que a mãe era cliente da operadora aqui no Brasil, então ela tinha um carinho muito grande também pela operadora, e aí falei do case, o porquê que eu estava querendo participar do MBA, e aí terminou e falou assim, parabéns, você está aprovado, né? Começa agora em janeiro o MBA. Você queria mais alguma coisa? Eu falei assim, queria. Eu queria mais 4 vagas e 50% de bolsa. Paguei o resto da gestão. Eu preciso trazer mais gente. Eu sozinho não vou fazer tudo isso, então eu preciso de mais gente. E eles falaram, tá certo. Então pode indicar, você indica quem são as outras pessoas que eu vejo, a gente vai entrevistar e ver se eles têm competência para também fazer o MBA. E tá ok, resumo. Todo mundo veio, a gente começa a fazer o MBA. Então, janeiro a gente estava nos Estados Unidos, fevereiro a gente estava nos Estados Unidos, março a gente estava nos Estados Unidos e em março começa justamente o burburinho ao redor do mundo todo. E é o momento que a gente começa a receber informações direto de lá. Aí vocês estavam tocando de lá o negócio. E aí a gente ia e voltava. Tá, ia e voltava todo mês. Era para durar 2 anos essa história? 2 anos. Tá. 2 anos. E aí naquele momento, na hora que a gente começa a receber muita informação, a gente começou a fazer uma série de preparações aqui. Porque o que o mainstream de mídia deixou de falar foi o tanto que a empresa se preparou. Ela nunca contou que a empresa teve um hospital montado, bonitão, que nunca foi utilizado, só que ela já tinha antecipado se caso tivesse necessidade. Entendeu? Sem contar o tanto que a empresa ajudou outras instituições aí com características de tracking, tudo. Por quê? Tinha muita tecnologia envolvida. Então, na hora que os pacientes eles eram identificados, rapidamente a gente já conseguia acompanhar eles. E aí foi a hora que a empresa começa a ser bombardeada, porque, óbvio, com 70% da população idosa que tinha plano de saúde em São Paulo, poxa, aconteceu os primeiros pacientes que vieram ao óbito pela doença foi dentro do hospital da empresa. Entendeu? E aí, poxa, uma série de comentários... O que é natural, né? O que é de se esperar, né? Mas naquele momento não pareceu. E veio uma série de apontamentos basicamente e é igual você falar que numa casa de repouso de idosos tem muito mais, a taxa de mortalidade é maior do que numa creche. Numa creche de... Mas é de se esperar, né? Então, aquele momento foi um momento de muito estresse. Foi um momento que, enquanto a gente estava tentando salvar a vida de todos os pacientes que a operadora tinha e entrando mais pacientes, porque aquele momento é um momento que todo mundo estava tentando ali salvar a própria vida, porque não sabia o que ia acontecer, não sabia o que a doença ia causar, e mesmo se a gente dando suporte para todas as pessoas que precisavam estar ali. Tá? E aí tiveram as ondas, tiveram os vai e vem, a gente continuava fazendo o MBA nos Estados Unidos, então sempre... vocês continuaram fazendo? Continuamos, aí passou a fazer online, né? E na coisa politizou demais, né? Eu lembro que na época, quando eu peguei, minha família pegou, eu tratei com o Dr. Zeballos, né? Ele tinha uma opinião lá, que hoje em dia a opinião dele aí também tem sido bem validada aí, né? Os tipos de tratamento que batiam bastante também com o de vocês. Exato. Né? Recentemente teve uma publicação de Oxford, então eu deixo aí para os entendedores pesquisarem e irem atrás, mas existe uma publicação de Oxford com mais de 4.000 pacientes que fala tudo o contrário do que
a turma do Não Faça falou. Entendeu? E corrobora muito mais com o que os médicos tentaram fazer. As vacinas não muito efetivas, né? Da vacina eu nem falo tanto, porque a gente tem um programa vacinal no Brasil que ele é muito efetivo. O problema é como foi colocado, entendeu? Eu acho que as pessoas têm que sim, tem que ter vacinação, tem que se cuidar, tem que ter antecipação. Aí, como eu estou falando, tem que ter antecipação de previsibilidade de doença. Sim, e a vacinação, ela é uma delas. É. Entendeu? Só que o uso político disso não é legal. Não é legal. Não é legal. As pessoas têm que ser cuidadas, elas têm que estar tranquilas para fazer, e dicotomizou demais. E elas têm que elas têm que ter escolha também, né? Mas para elas terem escolha, elas têm que estar bem informadas. E o nível de informação foi muito pobre. Entendeu? Tipo, faz que... Não, calma, deixa eu explicar para você. É uma vacina segura, é uma vacina que pode fazer dessa maneira. E não foi assim, foi politizado. Aquela história de vai virar bicho, aquele negócio. Ele não vai, não sei o quê. Ultra pejorativo, entendeu? Então, dos dois lados, eu estou falando dois lados porque do lado esquerdo e do lado direito, entendeu? Todo mundo queria ali politizar para tentar tirar ganho político em cima do negócio. E óbvio que entre o mar e a rocha, quem se lasca é o marisco que está ali tentando sobreviver, entendeu? Mas, poxa, passou tudo isso. Foi bem extenuante, realmente. Vem depois uma CPI, que a CPI ela não tinha nada a ver com saúde pública. A gente tinha desvios e desvios e desvios. Era um circo apenas, né? Eu não vou nem usar esse termo, que foi muito utilizado, e é sempre utilizado quando tem uma CPI que ela não está focada em cuidar da população, e sim focada em dar microfone para os políticos. Exato, e microfone de maneira errada, entendeu? Porque ali era uma tentativa de pegar e prejudicar uma empresa. Mas espera lá, eles não fizeram as contas de quantos idosos haviam sido cuidados, salvos, né? De quantos idosos tinham sendo cuidados por aquela empresa. Ah, não, mas morreram pessoas, sim, eu sei que morreram. Eu estava lá do lado de alguma das pessoas que morreram. Eu fui um dos médicos que tratou aquelas pessoas. E para mim era tão difícil quanto. Só que ninguém olhou isso. Essa história me lembra uma série, eu acho que é uma das séries mais pesadas que eu já vi, que chama 5 Dias no Memorial. Você já assistiu essa série? Na Apple. Lá depois do Katrina, aquele Memorial Hospital. Exato. Foi, né, a hora que termina. Eu assisti a série, o pessoal volta na Idade Média, aquilo ali, né? Esqueceram que era um furacão. Entendeu? Aí depois vão querer perseguir os médicos. Eu falei, gente, eu não consegui ver o final. Mas isso... Uma loucura, insano, né? Esse é o problema quando você politiza. E dentro de um país tão vasto quanto o nosso, onde as opiniões são tão dicotômicas, e, poxa, você prejudica muita gente. Entendeu? Então, por mais que você tente ficar ali cuidando de todo mundo, num processo que ele tem que ser ético a todo momento, e aí você vai para um lado político de tentar massacrar uma empresa por conta de um problema de saúde pública mundial. Mundial, né? Entendeu? Então foi algo bem, eu acho que bem marcante na vida de todo mundo. Isso pra você foi uma escola, né, Pedro? A hora que a gente traz aqui nas lentes, a coragem, resiliência, né, dentro do estoicismo, tem uma passagem que ele fala, a gente vai entender sobre a coragem, né? As pessoas acham que muitas vezes na vida, coragem você precisa ser um super-herói, né? Ficar ali o dia inteiro corajoso. E na verdade, poucos segundos de coragem é tudo que a gente precisa para iniciar as maiores coisas. Na verdade, 10 segundos de coragem geralmente é suficiente. E o que vocês viveram disso aí foram vários desses 10 segundos, né? E dentro disso era a todo momento, entendeu? Porque as pessoas não entenderam quantas pessoas foram salvas. Foi muita gente foi salva. Muita gente mesmo. Eu sou uma delas. Entendeu? Pois é. Então foram muitos pacientes que tiveram o suporte adequado, tiveram toda a estrutura técnica, tiveram toda a estrutura de UTI, tiveram toda a estrutura do que precisava para manter viva aquela pessoa até ela conseguir se recuperar. Entendeu? Então, isso é algo que deixa a gente muito gratificado. A gente sabe que a gente fez nossa parte, porque todo mundo, a gente queria salvar todo mundo. Todo mundo queria salvar todo mundo. Infelizmente, não foi possível salvar todo mundo. Entendeu? Mas foi algo que a gente sabia que a gente estava fazendo com toda a nossa força, com toda a nossa ética, com todo o nosso caráter. Porque é isso que a gente sabia que a gente precisava fazer. Porque eu fiz para minha família. Fantástico. Então o que eu faço para minha família, o jeito que eu cuido da minha família, era o jeito que eu estava cuidando da família de qualquer um, é o jeito que todos estavam cuidando da família de todos que estavam ali. Você estava na linha de frente, da linha de frente, né, de um dos hospitais mais
proeminentes aí da época nesse combate à Covid. Passou um calorzão. Que aprendizado, hein? Parabéns. Não, e aí eu acho que essa é a melhor parte. É o aprendizado, é estar de cabeça erguida, é mostrar que a gente sempre fez um trabalho com clareza e com ética. Tanto que depois que passou tudo isso e aí a gente começa a olhar, aí foi o momento que eu pensei. Falei, cara, aí passei por tudo aquilo. Eu cheguei um dia na empresa, logo depois de CPI ali, e o nível de gratidão de todos os funcionários, de todos os pacientes que puderam continuar com o seu plano de saúde, que puderam continuar com o seu emprego, que puderam continuar cuidando das pessoas, era muito grande, entendeu? Era algo que falou assim, poxa, você foi lá e você defendeu a gente, mesmo que você foi lá para tomar porrada e apanhar de quem não estava preocupado, porque a gente sabia que tinha ali gente que estava falando e que estava com a família presa por desvio de verba pública, entendeu? E mais a gente estava lá, a gente estava firme e forte para defender uma causa que ela era correta, e ainda mais eu como médico, e eu estava defendendo os meus pacientes, entendeu? Então isso foi bem importante, foi um momento de aprendizado gigantesco. Eu acho que foi uma fase que eu precisei viver para eu dar meu próximo passo. E que o próximo passo era, bom, fiquei 10 anos ali, cuidei, ajudei a empresa a crescer, ajudei as pessoas a gostarem e também não gostarem de mim, porque ninguém é obrigado a gostar de mim, nada, não. Entendeu? E muito menos acharem que o que eu sempre fiz era correto. E pode fazer o que não está correto, mas mede lá só para ver o quanto que era antes, o quanto que é depois, e isso ficar muito claro de eficiência. E é o que eu sempre cobrei. Só que eu aprendi muita coisa lá. Eu aprendi coisas com muita gente boa. E tudo que eu aprendi, eu falei, agora eu vou fazer para mim. E aí em 2021, novembro de 21, eu chego pros proprietários da empresa e falo, olha, eu quero sair, eu acho que já deu meu tempo aqui, é hora de vocês tocarem a empresa de vocês, mas eu não quero mais. E eles falaram, cara, fica tranquilo, repensa, vê melhor se você quer ou não. E aí eu fiz isso, repensei, analisei tudo, e quando chegou em fevereiro eu falei, é realmente o que eu quero. Acho que agora eu preciso dar o meu passo, eu preciso provar que, assim, por mais que tudo que aconteceu aqui, a empresa onde ela chegou, mais de 500 mil de vidas, uma baita de uma história, uma baita de uma força na saúde do país, que eu estava ali sempre acompanhando, ajudei a construir, só que eu falei, bom, deixa eu provar que o Pedro também consegue fazer a parte dele para ele e ficar mais com a minha família. Eu estava com uma filhinha de 1 ano, e aí queria curtir mais ela também. A de 6 anos na época estava me cobrando mais. Eu falei, cara, vou dedicar para a família. Agora é família e vamos focar nisso. A minha relação com a minha mulher estava já muito boa, porque, poxa, ela segurou uma barra pesadíssima. E você virar para sua mulher e falar, não lê jornal, não vê TV, não fica vendo internet, cuida das crianças, porque senão você vai pirar. Sabe que isso é o que eu adotei para minha vida, né? Eu parei de ficar acompanhando. Depois que eu escutei do Denzel Washington, ele fala, se você não ler notícias, você vai ficar desinformado. Se você ler, você vai ficar mal informado. Eu optei por ficar mal informado. É diferente você ser alienado. Alienado é quando você não consegue ter percepção do que está ao seu redor. E, infelizmente, as mídias hoje elas não querem falar nada do que está. Não quer falar nada. Então você pega um cara ou outro, articulista ou outro, com pouca coisa para saber o overview. E assim, cara, se não está na minha zona de atuação também, o que eu vou querer saber de tragédia no mundo inteiro? Você está criando conexões químicas, você está criando compostos químicos, você está adoecendo o seu corpo. E hoje a gente tem a possibilidade de assistir tragédia 24% no mundo inteiro. Mas não quer dizer que você deva fazer. Hoje você, quando conversa com alguém do agro, você passa a perceber o tanto que a notícia é importante, o tanto que a notícia que realmente ela importa, ela não roda no mainstream. Porque o nível de conhecimento de quem faz hoje, de quem está responsável pelas commodities, por produção, é totalmente afastado da realidade do que é publicado. Tudo que você sabe na vida, que você participa, tudo que eu já participei, época que eu estava BB Store, que eu sabia bastante sobre os e-commerce, sobre tecnologia, época que meu pai consultora, os amigos do agro, tudo que você sabe, quando você lê na mídia, é mentira. Não reflete a realidade. Tudo que você participa, você na área de saúde, tem certeza que tudo você fala, gente, não tem de mentira. A gente tem que lembrar que o que está sendo escrito por alguém, esse alguém pode ter viés. Sempre tem. Tá? E tem que entender qual que é o viés. O viés pode ser de informar, mas o viés pode ser também de omitir. Entendeu? Tentar desviar o olhar.
Então tem que ter muita cautela com os posicionamentos, ainda mais hoje em rede social, que a turma solta coisa mesmo sem ter qualquer veracidade ou qualquer base técnica. E nas mídias tradicionais mais ainda. Mais ainda. Solta tudo à vontade, virou uma guerra de foice, de mentira. A gente estava vendo news. Ontem, hoje de manhã, acordei cedinho, estava ali conversando com o meu time, e aí eu falei, e aí, qual que são as notícias do dia? Ela falou assim, não, o canal grande aí de TV não falou da eleição presidencial dos Estados Unidos, mas falou que a cantora está grávida. É bizarro, é bizarro. Mas aí me fala, aí você saiu, o que você está fazendo hoje agora, bom, Pedro? Qual que é a sua área de atuação 22 agora? É o momento que eu falo, agora eu vou fazer a minha virada de chave e, me preparei. O mais importante é você se preparar para você fazer essa passagem, tá? Tem que saber que você eu não era mais o executivo da operadora que eu fiquei 10 anos. As pessoas, elas precisam saber que eu não sou mais, mas eu não preciso ficar soltando em cartazes de rede social. Entendeu? A informação tem que sair, tem que vir de você e tem que vir naturalmente. E você tem que se colocar na nova posição que você está querendo aparecer. Tem muito executivo que hoje me liga e fala, Pedro, como que você fez essa passagem? A passagem tem que ser natural e ela tem que ser objetiva. O que você quer fazer daqui para frente? E eu falei, uma coisa que eu sabia que eu não queria era ser executivo. Eu não queria mais ser executivo. Eu queria ser conselheiro, eu queria ser dono, eu queria ser outras posições que eu pudesse usar toda a minha capacidade de criação e principalmente decisão de uma maneira que fosse muito mais fazendo com que as pessoas se alinhassem a um pensamento mais adequado do que simplesmente ficar o dia inteiro me dedicando a um negócio esquecendo da minha família. Tá. E assim eu fiz. Então fui para a parte de investimento em empresas só de saúde. Tá. Então dentro de infra, dentro de tecnologia, dentro de serviço foi onde eu quis implementar. Fiz uma série de investimentos e é aí que está interessante. Geralmente o pessoal fala, quanto foi que você investiu? O quanto tem que ser validado em tempo, tá? Vocês estão achando que é dinheiro? Tem nada a ver com dinheiro. É o quanto de tempo você dedica a qualquer negócio, o tanto de rentabilidade que aquele negócio cresce. Sim. E eu falo de tempo por quê? Porque, poxa, tem empresa que eu trouxe 100 milhões de investimento para fazer a expansão da empresa. E o dono, se fosse depender dele sozinho, ele não ia conseguir aqueles 100 milhões de investimento. Ali. Entendeu? Só que a gente teve que fazer toda uma reestruturação. Na hora que traz uma pessoa como você, com esse olhar de gestão, com esse histórico, com tudo, e você está na empresa, só o asset daquilo ali já tem um outro valor, né? E as pessoas começam a entender isso cada vez mais. E como saúde, ela se tornou um negócio que ela teve muita injeção de dinheiro, não só em tecnologia, como a gente viu, as health techs nos últimos anos, e que também não deram retorno como esperava, e isso causou um tremor nas bases de investimento, e prejudica hoje as boas teses que tem, porque elas não conseguem puxar dinheiro igual puxavam antigamente, mas também no que aconteceu de 2017, 18, 19 para cá, que foi quando tivemos os investimentos maciços em Big Corps. E essas Big Corps hoje, elas estão com dívidas gigantescas. Também não estou. Então, não a economia, ela existe a ineficiência básica dela, startup também. Né? Exatamente. E é igual. É igual, se você não tem uma grande empresa estruturada conforme o mercado vai aceitar, ela não vai conseguir performar. E a startup é a mesma coisa. Então, na hora que eu fui fazer os investimentos, eu procurei primeiro empresas estruturadas. Tá. Só que tem muita startup com cabeça boa. E startup não tem nada a ver com a tecnologia. É quem está por trás. Né? É o founder. Isso. É o founder, é quem está fazendo lá. A ponto de, justamente depois de ter investido e ficar 2 anos ali fazendo visitas e mais visitas a grandes empresas, avaliando startups, foram mais de 300 na minha agendinha lá, que a gente fez todo o levantamento depois. Em julho de 23 eu começo a fundar uma startup. E aí foi o momento que eu falei, cara, a grande tese, ela é ainda a tese do dado em saúde, que é o que a gente conversou aqui. A tese do dado em saúde, ela não é de agora. Faz 20 anos. Sempre teve, né? Se você conseguir hoje acessar toda a base do DataSUS, que é aberta, e você conseguir extrair isso de maneira adequada, o grau de informação que você consegue tirar de municípios, de estados, para entender níveis de eficiência, é gigantesco. Hoje com os GPT da vida aí, você põe para mastigar isso aí eu vou ter que dar, aí eu tenho que só dar um freiozinho de mão aí. Calma, não vai no GPT não. Um GPT eu digo, esse tipo de inteligência aplicada, né? Vamos falar de generativa, mas a generativa ela é mais complexa ainda da gente utilizar. Tem gente que está montando startup de generativa aí, leia eu sei, toda vez eu falo, eu insisto em falar, porque as pessoas têm que ver o que já aconteceu.
Tá. Inteligência artificial, ela tem mais de 70 anos. É que agora a gente chegou num nível de tecnologia que ela pode ser muito mais difundida. Inteligência artificial em largo uso em saúde, a gente teve uma grande empresa mundial, a IBM, que ela lançou lá atrás o Watson. O Watson ele fazia primeiro lá em 2010, comecinho de 2010, ele fazia aquela brincadeirinha, né, do Jeopardy, que era aquele joguinho que tinha lá, ele disputava com o humano e ele ganhava tudo. Aí falaram, pô, isso dá para fazer em medicina também, porque medicina tem os guidelines, tem as atualizações e paraná. A gente coloca essa informação dentro dele e vamos tratar câncer. E vamos trabalhar em cima dos prontuários. Resumo, depois de alguns anos e bilhões investidos, tá, foi descontinuado. Justamente porque tentava fazer com que a inteligência artificial entendesse o Dr. Pedro, o Dr. Léo, o Dr. Caio, o Dr. Oswaldo, e fazia uma confusão lascada. Ele não conseguia criar o padrão. Tá. Aí trocava o sistema porque entrava um novo prontuário, aí encerrava tudo. Aí fazia a confusão e fora perfeita. Que falei aquelas letras de médico também não deve ser fácil. Aí é tudo, mas já tá, aí até já tinha o prontuário eletrônico. Tá. Mas o problema é o seguinte, o prontuário eletrônico também tem o jeito do Dr. Pedro escrever, as abreviações do Dr. Pedro, as abreviações do Dr. Léo. E isso tudo cria um padrão muito errôneo. Tá? Cria alucinação. Para você ter uma ideia, a gente estava discutindo num fórum semana passada, e assim, falou, não, mas alguém falou, eu estou usando o ChatGPT para pelo menos validar os meus códigos TUS. Eu falei assim, pega aí um exemplo seu que a gente vai analisar cada código TUS. Resumo, a gente não precisou de 30 linhas para encontrar um código TUS. O que é código TUS? Código TUS é um código da utilização do procedimento que foi feito. Tá. Então é um código, são mais de 7 mil códigos. É como se fosse um NCM ali, É como se fosse um CID. Tá. Entendeu? Então a gente tem no Brasil vários modelos de código para a gente poder validar procedimentos, validar operações e por aí vai. O código TUS é um código de procedimentos. Tá. E aquele código TUS ele fala, isso aqui é uma prótese de joelho, isso aqui é uma abdominoplastia. Então ele tem vários procedimentos ali. Tá. Na hora que a gente foi fazer a validação e foi olhar, fazer uma comparação entre o que o ChatGPT tinha colocado entre a tabela real de código TUS, simplesmente ele inventou código. Entendi. Aí você fala, por que ele alucinou desse jeito? Tá, mas alucinou. E ele inventa mesmo. Ele inventou código. Inventa. Você estava falando que a inteligência artificial é bem mentirosa. Ela realmente ela não... Então tem que tomar muito cuidado. Só que dentro disso a gente tem machine learning, a gente tem deep learning, a gente tem NLP, que é o Neural Language Process. Então tem muita coisa boa que já é utilizada e que pode ser replicada. Quando a gente estrutura a empresa lá em 23, a gente traz muita gente boa. E é por isso que eu te falo que tem que ter Como gente chama boa. a empresa hoje? A empresa chama Horus. Como? Horus. Horus. Olho de Horus. Tá, bacana. Entendeu? Então, que é representado na mitologia grega pela águia. Então, está sempre acima. A questão da saúde. Então, tem um significado mitológico aí importante. E é o olho que tudo vê. Bacana. Então, se você tem acesso a todo e qualquer tipo de dado de saúde, você consegue enxergar a mazela antes dela acontecer. E é isso que a empresa se propôs. Então, enquanto todo mundo estava focado ali no dado administrativo, eu falei, não, pô. Existe um negócio que foi estruturado lá atrás, que chama-se Lei Geral de Proteção de Dados, e que enquanto muitos falam, não, mas a LGPD não me deixa fazer, é o contrário. A LGPD, se você cumprir ela corretamente, é ela que te dá toda a possibilidade de você fazer o correto. Tá. E o fazer o correto é você pegar a autorização do seu cliente, você colocar os opt-ins e um smart contract, aí, um contrato inteligente, um contrato eletrônico, que mostre que você vai utilizar aquele dado dele para beneficiar ele e não para tentar prejudicá-lo. E que, partindo daquele contrato, você consegue pegar as informações deles em diversas bases. Como se fosse um cadastro positivo na medicina. Como ali. se fosse um cadastro positivo na medicina, só que você pega todos os dados. Tá. E quando eu estou falando pegar todos os dados, dados clínicos, dados administrativos, dados financeiros. Você escaneia todos os sistemas. Todos os hospitais. E vai. Claro que tem uma estratégia, então a gente fez uma estratégia para conseguir ter acesso a bases mais fácil e ter menos estresse na questão das captações, mas deu muito certo a estratégia que a gente colocou. Tá. E dessa maneira a empresa ela teve um resultado muito favorável, muito expressivo. E na hora que eu tenho todo tipo de informação, a gente consegue pegar o nosso primeiro cliente que foi escolhido como primeiro cliente, que são justamente operadoras de saúde, operadoras, cooperativas, autogestões, e a gente conseguiu dar para elas uma visão macro e micro de cada ponto que poderia estar em crise dentro daquela estrutura dela e indicar ações para ela fazer que pudessem trazer mais
suporte à população e seguir a máxima que eu falei no comecinho. Saúde bem feita, ela é mais efetiva e mais barata. Bacana, meu querido, fantástico, conversa deliciosa. Pena que a gente vai chegando no limite, sei que você está no seu limite de tempo. Eu queria que você deixasse aqui para as pessoas aí um pensamento, um livro e um filme ou série que você indica, para as pessoas refletirem em cima disso. O filme, eu vou falar um filme que ele é um filme divertido, ele é gostoso de ver, tá? E ele é um pouquinho para a gente pensar justamente em relação à tecnologia, que é Player Number One. Ah, eu já assisti aquele Isso. Aquele que o cara vive no avatar ali, né? Vive no jogo, né? Aquele filme incrível. é fantástico. Aquele filme mostra o nível que a tecnologia pode chegar, o quanto que a gente vai se tornar dependente dela, mas o tanto que a relação interpessoal entre as pessoas vai continuar sendo prioritária. Prioritário, mesmo que seja digital. Mesmo que seja digital. As pessoas elas têm o sentimento, o arrepio, a paixão, isso nunca vai sumir. E você está falando desse filme, eu fui numa série recente, num museu, num museuzinho do Tutankhamon, que estava tendo ali no Shopping da Paulista. Fui levar os meninos. E, cara, eu nunca tinha tido colocar esse óculos 3D, mas num esquema diferente, porque eu já pus os óculos 3D meio chato, assim. Esse era uma sala, sei lá, umas 5 salas dessa aqui, e você vai andando com esse óculos 3D nas pirâmides, e você agacha, aí as pessoas que estão lá, você vê que elas estão lá, meus filhos estavam lá, você vê, você vai andando, aí você vê aqui, vamos supor, tem um negócio aqui para iluminar, você pega, você sai andando com isso, ilumina, é muito real. A hora que coloca cheiro, a hora que te colocar o sensorzinho para você tomar um choquinho, sentir a sensação, aquelas coisas, cara, você tá vivendo aquilo ali. Eu falei, agora eu entendi o nível que isso vai chegar, né? E assim, é high touch. Só que o high touch é sempre o ser humano, entendeu? O que as pessoas precisam entender, por mais que a gente tenha uma série de padrões de high-tech que vão fazer com que a gente tenha cada vez mais informação da nossa vida e do que a gente precisa fazer, na hora que você precisar, é o médico, é a enfermeira, Sim. é o fisioterapeuta, que é muito vinculado ao ser humano, toque, que vai poder te dar o melhor toque. Bacana. E é por isso que a gente não pode deixar de ter bons profissionais, ter boas formações, ter foco em tudo que a gente faz a respeito do ser humano, para a gente estar muito próximo. Por mais que a gente tenha mais informação, a informação é muito mais para facilitar e mitigar qualquer erro que possa acontecer ali. Boa. E livro? Livro pode pegar a bibliografia do Jack Welch. É maravilhoso. Straight from the Gut. Exatamente. Por aqui, ó. Tá. Cara, ali na faculdade esse livro ele é maravilhoso. O Jack Welch, para quem não sabe... Ele é a esposa dele. Exatamente. O Jack Welch, para quem não sabe, ele foi o cara que revolucionou a GE, né? E ele transformou a GE numa empresa de poucos produtos, numa empresa que passou a produzir... Ele assumiu ela na década de 80 com 30 mil colaboradores, baixou para 15 mil, ficou conhecido como Jack Neutron, e entregou ela com 300 mil na área de turbina de avião, área de coisa hospitalar, lâmpada, ferro de passar roupa, banco, cinema... tudo, né? Tudo. Todas as frentes que você imaginar, ou um ou dois, ou vende ou fecha. Exatamente. Então, é um cara de uma visão única, um dos seres humanos mais brilhantes que a gente teve. Incrível. E o livro dele... Ele teve uma grande falha na vida dele, né? Foi não ter conseguido pôr um sucessor à altura dele. Mas não tinha como. A altura não tinha dele como. não tem. Igual o Steve Jobs, mas bem que o Steve Jobs até que conseguiu. É que o Steve Jobs, ele deixou uma coisa que era muito importante. Deixou 20 anos de desenvolvimento na frente ali. O cara tinha tudo. E ele falou muito o que ia fazer. Se você pega os áudios e vídeos dele de 20 anos atrás, ele já fala o que precisava ser feito. Entendeu? Ele deixou já 20 anos de esteira aí pro... Exato. Então tem tudo dele muito programado. Essa que foi a grande disrupção do Steve Jobs. E uma frase aí para a turma refletir. Eu acho que poucas pessoas elas têm a oportunidade de poder estender a mão como realmente deveria poder estender. Então o que eu gosto de falar para os outros é assim, ó, o mais simples é às vezes estender a mão para tua mãe que faz tempo que você não fala com ela. Tá? Então quando foi ontem eu liguei para minha tia, irmã da minha mãe, que está tratando um linfoma. E falei com a minha prima, falei com o meu primo, eu falei, ó, vou estar aí a semana que vem, vou falar com ela, vem, porque ela está precisando falar com você. Então, às vezes, eu acho que a melhor frase é, estende a mão, às vezes, para quem tá mais próximo de você,
que às vezes ela só está precisando de levantar e sem a sua mão ela não vai conseguir levantar. Fantástico. Então estende a mão para quem está perto. Às vezes a gente esquece de olhar para as pessoas que estão mais próximas da gente e família é uma só. A gente pode ter os amigos, pode ter os colegas de trabalho, mas a família é quem vai dar o suporte sempre para a gente. Boa, fantástico, meu querido. Quero te dar de presente meu livro. 365 dias com a calma da mente. Eu falo que isso aqui é um videolivro, na verdade, com 365 episódios para dentro do lugar mais incrível que existe, que é dentro da gente. Então, todos os dias tem uma frase, vamos por aqui, ó. Controle seu humor. O verdadeiro autocontrole é demonstrado quando você mantém a calma em todas as situações, epiteto. Aí você batendo no QR Code, você vai para a área do livro, para um vídeo meu. Então, estão 365 dos meus 1000 episódios. O maior intensivão de Léo Simão que teremos. Dá para ver o Léo todo dia. Todo dia dá para você me ver um vídeo gravado. E quero te agradecer bastante. Para mim, eu te falei da última vez, né? Eu tenho como minha missão de vida levar a calma da mente, levar a saúde mental e equilíbrio emocional através dessas metodologias para 10 milhões de pessoas nos próximos 4 anos. E para 9 milhões e 900, vai. E eu quero contar muito com a sua ajuda, quero contar muito com o seu carinho aí, uma pessoa que eu admiro bastante na área da medicina, na área médica. E eu acredito que hoje nós temos uma pandemia maior do que a pandemia do Covid, que é a questão da saúde mental. E se a gente conseguir levar isso para as pessoas, trazer essa mão, a gente tem um poder de transformação, de melhoria de qualidade absurdo. Conta comigo, irmão. Obrigado, meu querido. Meu querido. Abração. Se você ainda não trouxe os treinamentos da calma da mente para sua empresa, fica o convite. Entre em contato pelo e-mail leosimão@meditaçãoestoica ou pelo meu Instagram, leosimãoestoico, que eu e minha equipe teremos enorme prazer em agendar uma reunião, te explicar como funciona, para que você também venha a participar desse movimento. Pessoas mais saudáveis mentalmente, maior performance, uma vida mais significativa.